né, por este ano que passou, este ano que está terminando. Como já foi falado, ano de luta, né? Foi ano de peleja, foi o ano que mais nós tivemos aflições, eu creio assim, né? Porque pelo menos eu fui um ano de muita luta. Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Graças a Deus que nós conseguimos chegar até aqui nesse momento, né? Porque o Senhor nos sustentou. Então, eu quero ler aqui o versículo, aí logo em seguida eu vou dar um testemunho, tá, irmãos? Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 e 58, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é com o Senhor. Como o nosso pastor já falou, né? Graças a Deus que nós conseguimos chegar, porque nós fomos escolhidos para fazer a obra do Senhor. E bem-aventurado é aquele irmão que pega a obra, põe a mão no arado e não olha para trás. Que mesmo se arrastando, mesmo chorando, gemendo, mas vai até o final, até o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitos pegam a obra e largam no meio do caminho, desistem, né? Vem a luta, é confortável para pegar ou sair, vira as costas para o trabalho de Deus, vira as costas para Deus. E nós, graças a Deus, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, nós estamos aqui. Né? Quando diz a palavra de Deus, aquele que faz a obra do Senhor, o nosso trabalho não é em nome do Senhor. Sempre tem a recompensa. E a nossa oração, ela chega até o céu, porque quando nós oramos, com sinceridade, como já foi falado, o Senhor, Ele ouve a nossa oração e atende. Irmãos, quando nós clamamos ao Senhor de coração, quando nós nos prostramos diante do Senhor. Então, eu quero contar para vocês um testemunho. Foi mesmo um milagre de Deus na minha vida que aconteceu. Foi oração de muitos anos, de longos anos, né? Mas eu nunca desisti. Né? Isso para vocês saberem, todos nós sabemos, mas sempre o testemunho identifica mais ainda a nossa fé, né? Então, se você tem uma causa, um problema, uma situação para resolver, você acha que nem vai mais adiantar orar, não desista, continue orando, continue insistindo, que no momento certo Deus vai dar a vitória. A minha situação, irmãos, é que eu tenho uma filha e eu não vi essa filha há 41 anos, a idade que ela tem. Quando ela nasceu, quando ela estava com 8 meses, eu entreguei ela para a avó paterna, né? E como eu era ainda, tinha 17 anos, estou com 58. Esse ano que eu vi ela, né? Desde os meus 17 anos. E quando eu entreguei ela, o pai dela me proibiu de ver. E eles, a primeira coisa que eles fizeram foi trocar a certidão da menina, colocar outro nome, né? De Elisângela, colocaram o André. Depois eu entrei na casa e perdi o contato, não vi mais. E o tempo passou, os anos se passaram, mas eu nunca desisti. Né? Para vocês verem que a perseverança a gente vence, a gente alcança. Né? Nunca vamos desanimar, mas quando tudo que nós queremos, mesmo sendo possível, vamos colocar nos pés do Senhor, vamos insistir. Né? E chega o momento de Deus. Então, mas todos esses anos eu orando, pedindo ao Senhor, não deixa eu morrer, falar mesmo assim para o Senhor. Não deixa eu morrer antes de ver a minha filha. Porque dentro do meu coração, eu senti assim que ela podia guardar esse sentimento, porque eu não sabia a história que eu tinha falado para ela, né? Tanto prova, irmãos, que quando ela me falou, ela disse só foi saber que ela era adotiva com 11 anos. E se esconderam dela. E eu sempre orando, sempre pedindo para o Senhor, porque o filho, irmãos, é pedaço nosso. Né? O filho é pedaço nosso, você pode ter 100 filhos, mas um faz falta. E eu sentia muita falta. Isso já é nosso, de ter criado ela também, né? Então, todo tempo eu orando, pedindo para o Senhor, não deixa eu morrer sem encontrar minha filha. Aí já 2 anos para cá eu comecei a orar, Senhor, prepara a minha vida para o encontro meu com ela.
Marca um encontro com ela, assim. Tá? Aí eu comecei, foi quando surgiu o Face, né? Eu comecei a jogar o nome dela, que eu sabia que ela tinha, né? Mas até então, como era que eu ia achar ela se eu não conhecia ela, né? Assim, eu via ela quando era bebê, né? Então eu comecei a jogar o nome dela no Face, comecei a procurar todas as ideias, eu olhava e procurava pela família, pelos parentes dela, assim, eu conhecia o nome dos parentes dela, né? Mas o nome, ela eu não conhecia a fisionomia. Então eu jogava e procurava pelo nome dos parentes, aí nunca achava. Quando foi ano passado, eu achei ela pelo Face, porque ela tinha botado a casa para Jardernagem para vender, e lá eu vi a foto dela e mostrei para o parente. A minha filha mais velha tinha encontrado ela uns anos atrás, né? Mas ela não quis falar comigo. Aí elas perderam o contato de novo. Eu perguntei para a minha filha mais velha: é ela? Minha filha disse: mãe, é ela. Aí quer dizer, surgiu uma luz, né? Dentro de mim veio uma esperança. Aí quando foi. Aí eu passei a informação para o meu filho, né? Que eu tinha botado na casa para vender e tinha botado o número do telefone para vocês verem como é que Deus faz. Tudo isso foi ação de Deus em nossas vidas, né? Para poder ter o encontro, porque tinha que ter uma pista, né? Então Deus permitiu que ela divulgasse o Face, né? E peguei e passei para o pastor Eric, que é o meu filho, né? Eu disse: olha, achei a tua irmã, esse é o número dela, mas eu não tenho coragem de até ela ligar e até ela me ver ela frustrada, ela sumiu, não queria me ver. Aí ele pegou e ficou com a responsabilidade, né? Quando foi esse ano, irmão, veio toda a pandemia, e eu continuei orando para Deus preparar meu coração para o encontro, né? Quando foi esse ano, eu ia viajar agora em dezembro, aí o ex-marido da minha filha marcou a minha viagem para setembro, antecipou. Aí eu peguei e viajei em setembro. Aí lá onde eu estava experimentando, a gente fazia propósito de oração. E um dia eu no monte, orando, o Senhor usou um varão que nem me conhece, nem falou: eu te trouxe para cá para tratar contigo. Não te preocupa dos teus, que cuido eu. Falou dessa forma. O irmão nunca nem tinha me visto, que ele ia tirar e ele se encontrou com a casa no monte, né? Pela permissão de Deus. E ali Deus falou comigo e eu, tá. Quando foi um dia eu estava lá e meu filho passa uma mensagem, pastor Eric: mãe, ia ter a nossa festa aqui, sem de oração, né? De aniversário. Aí meu filho passa uma mensagem: mãe, eu convidei uma cantora para cantar na festa, sem pedir essa permissão. A senhora vai ficar com raiva de mim? Aí eu disse: não, meu filho, eu não vou ficar com raiva, porque não é o pastor, não pode, né? Convidar quem você quiser. Se é o pastor, você tem liberdade de convidar. Aí ele disse: é uma pessoa que a senhora conhece, a senhora vai gostar. Aí eu disse: é uma pessoa que eu conheço, que eu vou gostar, quem é? Aí ele lá enviou a foto dela para mim, e a tua filha. Aí eu disse: eu não acredito. Ele disse: eu consegui. Aí ele não contou os detalhes, ele só falou assim: ela sim. Eu convidei e ela disse que vem. Aí eu disse: mas qual é o dia? Que era sábado e domingo. Ele disse que ela veio no domingo cantar no último dia. Aí eu disse: ainda não estou acreditando, não, mas é verdade. Ele falou só isso e pronto, não explicou mais nada. Tá. Aí eu fiquei, Senhor, falou que me trouxe para cá para cantar comigo, então eu estou preparada para receber. Eu sei que eu não vou morrer, né? Na hora do encontro. Aí, irmãos, para surpresa e para minha alegria, quando foi dia 25, né, de outubro, foi a nossa festa, último dia da festa. Aí ela veio cantar aqui na Benfica. Mas não fomos apresentadas como mãe e filha, porque o pastor Eric guardou o segredo até no último momento. Ela veio, cantou, dei 2 oportunidades para ela cantar, e eu ali sabendo que era minha filha, mas ela não sabia que eram os parentes dela que estavam ali, né? Veio ela e o esposo. São uma bênção, o marido dela é obreiro da casa do Senhor. E ali eu dei 2 oportunidades. Quando chegou no fim para cantar o último hino, vejam só. Aí a irmã Joyce, a regente, né, disse: mãe, a gente não vai cantar o último hino porque já está muito tarde. Deixa eu te cantar quarta-feira. Já estava na oração final, o pastor pega e manda recado. O irmão Alex disse: irmão, o pastor Eric falou para chamar a cantora para cantar mais uma vez. Terceiro hino, já tinha terminado o culto, né, para ver como é que Deus faz. Aí eu pego e digo: vamos ouvir mais um louvor pela cantora, irmã Eli Sanches. Lá eu sinto o nome dela que eu dei quando neném. Aí quando eu falei irmã Eli Sanches, eu: desculpa, a irmã Andréia. Aí eu falei: desculpa, irmã Andréia.
Aí ela pegou, mas ela estava tão aflita, tão assim, achando estranho, que ela disse que não percebeu, chamou o nome dela. Né? Aí, quando chegou na casa dela, eles ficaram, né? Foram fazer um comentário, né? Como assim? Sim, aí tem mais. Quando o pastor Eric subiu no grupo fazer as apresentações, que eu dei oportunidade para ele, lá ele me apresenta, né? Daqui a irmã Luzia, minha mãe, e ela sabia que o nome da mãe dela era Luzia. Ela disse, eu não acredito, que eu estou do lado da minha mãe. Eu não acredito. Aí ela já ficou um pouco doidinha nessa comida, né? Aí quando eu citei a Andréia, ela não observou que ela estava aflita, assim, já com aquele pensamento, ela não observou. Aí ela ficou conversando com o esposo dela, né, ali, toda hora a respeito do que estava acontecendo. Ele, já calma, que vai cantar, vai ficar nervosa. Aí quando terminou o culto, eles foram embora. Aí todo mundo correu para tirar foto, né, os parentes, né? Eu, o pastor Hélio, a minha filha, tudo, meu genro, correu para tirar foto, ela achou também estranho. Todo mundo querendo tirar foto comigo, meu Deus, não aconteceu comigo em lugar nenhum, né? Tá certo que os irmãos, tudo, não faz bem pra gente, mas nunca foi assim. Aí eu disse, se bem que na minha filha a gente é assim mesmo, mas só que estava mais diferente ainda, né? Estava muito já, né, em excesso. Aí tá. Aí ela chegou na casa dela, foram conversar, né, a respeito. Aí ele disse, só tem um jeito, bora ver um vídeo, que o pastor que gosta de fazer, né, que esse irmão dele fez, Espírito Santo, né, gosta de fazer online no vídeo. Culto, né? Aí eles foram ver o vídeo. Quando eles chegaram na parte, agora ouvi mais um hino pela irmã Elisângela. Aí ela disse, é a minha mãe, só ela sabia que meu nome era Elisângela. Só ela sabia, então é a minha mãe, e pronto, ela desabou, né? Eu estava do lado da minha mãe e não pude abraçar. Aí eu perguntei para o meu filho, para o pastor Hélio, ele disse, mas a gente vai ser apresentada lá e tudo, porque ele disse, não mãe, calma, porque o meu filho é assim. Ele disse, não mãe, calma, vai ter tempo para você se apresentar. Outro dia a gente marca para você se apresentar. Mas aí aconteceu essa situação, né? Quando foi no dia seguinte, ela liga para o pastor Hélio, logo de manhã cedo, eu já sei de tudo. Eu já sei que é meu irmão, já sei que a coordenadora é minha mãe, eu já sei de tudo, eu já descobri. E, resumindo, irmãos, é assim que Deus faz. Aí ela, não aguentando, foi na minha casa, marcou comigo, né? O meu genro pediu o número para Yasmin, que a Yasmin tinha pego o contato dela, né? Aí na igreja. Aí Yasmin me dá o número da Elisângela, da Andréia. Aí deu lá, mas eu estava em contato pelo zap. Ela, uma coisa, eu quero ver minha mãe. Foi naquela em casa. Deu endereço, ela foi para lá. E ali nós conversamos, choramos, né? Já choramos muito. E agora, para vocês verem, irmãos, que agora é só vitória. Porque mediante a luta, mediante as tribulações, as aflições, mas Deus, Ele nunca nos desampara. Ele está sempre ali, não importa o problema, ele seja de anos, irmãos, como diz a palavra do Senhor, que ela é real e verdadeira. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas essa alegria, às vezes vocês dormem, acorda, poxa, não chega. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Né? O importante é que nós tenhamos paciência em esperar no Senhor. Né? Como diz a própria palavra de Deus, esperei no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, né? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então nós devemos confiar, nunca desanimar, nunca desfalecer, mas confiando sempre. Mesmo que as pessoas digam que não vai conseguir, tu não vai ver nunca mais, isso já era, não tem mais jeito, não desista, mas continue insistindo. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de vitória, Ele é Deus de propósito. Ele nunca nos desampara, irmãos. Ele nunca nos desampara. São grandes a minha luta, mas eu nunca desanimei na presença do Senhor. Nunca. Esse testemunho é só um dos testemunhos das vitórias. Que Deus me deu. Que foi de longos anos. Eu tenho passado por muita luta, mas não dá para contar, né? Mas só para vocês saberem que o nosso Deus, Ele nunca nos deixa só. Ele está sempre do nosso lado, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração. Quarta noite eu dobrei meu joelho e chorei. Pedindo para o Senhor, Senhor, não deixa eu morrer. Tem a minha vida. Era um desejo do meu coração. Aí a Rafaela, minha filha, que era capaz de inclusive de oração, ela e o Eugênio Júnior, ela até falou, mãe, ela pediu para o Senhor que deixasse a senhora correr de encontrar a Andréia. A senhora já encontrou, mas a senhora não vai morrer não, tá? Eles não querem que eu morra, né? Mas porque eles pensam que eu já encontrei, eu já posso morrer, né? Digo, não vou morrer, Deus não vai me deixar morrer. Então, irmãos, é assim. É assim que Deus faz. Eu estou muito feliz, eu não podia deixar de compartilhar com vocês a minha alegria. Eu ainda não dei testemunho na Benfica, porque o pastor disse, não, a gente vai marcar um culto para
Ah, meu Deus, mas eu tenho que dar meu testemunho, eu tenho que agradecer a Deus. Então, eu não podia deixar passar essa oportunidade aqui. Irmãs, eu estou muito feliz, eu sei que vocês estão muito felizes comigo. E quando foi no último dia da oração no monte, lá em Espírito Santo, que eu estava escrito meus pedidos de oração no papel, né? Que foi o dia de queimar o pedido lá no monte. Aí foi no dia que o pastor deu a notícia, né? Tinha convidado ela, eu contei meu testemunho lá no monte, no meio do mato. Porque lá o monte não é igual aqui, né? O monte a gente sobe, o morro e ora lá em cima, dentro do mato, em cima da pedra, é assim. E nós fazemos de madrugada. E quando foi o último dia que nós pedimos, eu dei meu testemunho lá, a irmã me abraçou, nós choramos. Eu contei, eu ainda não vi a minha filha, mas depois cheguei também eu contei. Então, desde lá eu já comecei a contar e agradecer, né? Mas hoje eu estou fechando aqui com chave de ouro, nesse último ciclo de oração nosso desse ano, compartilhando com vocês o tamanho da minha alegria, né? Para que nós possamos perseverar cada dia unidas de mãos dadas, que é assim que nós vencemos, viu, irmãs? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.